Lula participou de uma caminhada na Avenida Paulista, em São Paulo. A Tainá Falcão tem todos os detalhes. Vamos ver. Terminou agora há pouco o último ato de campanha do ex-presidente Lula. E ele escolheu São Paulo para marcar esta data, para também estar ao lado do seu candidato a governo, Fernando Haddad, que disputa o segundo turno contra o candidato de seu adversário, Tarcísio de Freitas, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Antes, rapidamente, ao lado do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, Lula conversou com a imprensa e demonstrou certa preocupação com o que chamou de avalanche de fake news nesta reta final de eleições. O ex-presidente vai novamente votar em São Bernardo do Campo, seu reduto eleitoral. E de lá deve acompanhar a apuração dos votos em um hotel, também na capital paulista, como fez no primeiro turno. Bora conversar mais? Yuri, acho que foi você que falou agora há pouquinho, tá tão intenso o negócio que eu já não me lembro exatamente quem disse, mas sobre a importância do Sudeste, né? Foi você que falava agora com o Felipe. O Sudeste, de fato, é fundamental e a gente está vendo, então, tanto Lula quanto o Bolsonaro apostando forte nas suas agendas no Sudeste, né? Isso a gente viu em outras eleições e nessa se repete pelo gigantismo, pela relevância dessa região, quando a gente olha para o tamanho do colégio eleitoral e para o quanto tudo reverbera aqui. É verdade, Mona, e teve uma curiosidade, né? Porque Lula terminou a campanha hoje aqui na cidade de São Paulo. Na capital paulista, Lula saiu vencedor à frente de Jair Bolsonaro, embora no estado de São Paulo tenha saído derrotado. E o estado de São Paulo foi o estado que mais deu votos de vantagem para Jair Bolsonaro, com 1.700.000 votos. Ao contrário de Minas Gerais, em que Lula saiu vencedor, com quase 600.000 votos de vantagem, mas na capital, Belo Horizonte, foi Bolsonaro quem ganhou e onde Bolsonaro esteve lá. Agora, tem um simbolismo essa presença do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica ao lado de Lula. Foram contemporâneos ali, se não me engano, de presidência em algum momento, mas tem esse simbolismo ali do ex-presidente uruguaio para o campo da esquerda, para o campo que apoia Lula nos partidos de esquerda. E, ao mesmo tempo, houve toda uma mobilização ainda hoje dos aliados de centro, digamos assim, de Lula, também na capital paulista. Houve evento de Simone Tebet com Tabata Amaral e outras pessoas, alguns deputados do PT, tentando focar no público da Faria Lima, diferente desse público que estava hoje na Paulista, que são os apoiadores mais históricos e tradicionais de Lula e do PT aqui na cidade de São Paulo. Mona. Isso, ótimo. Uribe, fecha para a gente, então, sobre essas últimas horas da campanha petista, até porque, sim, a campanha no rádio e na TV acabou, mas nas redes sociais está bombando, como o Felipe disse agora, sim. Ainda mais com o André Janones, cada vez mais trazendo novidades, dizendo que vai explodir uma bomba, mas que até o momento não explodiu. O que a gente tem visto nos últimos dias foi uma espécie de gangorra dos ânimos dos petistas. Tinham momentos que você conversava com eles e os trackings internos do PT apontavam vantagem de Lula e consolidada no Sudeste, principalmente em Minas Gerais. Os outros trackings mostravam o oposto, que em alguns momentos Jair Bolsonaro passou. Mas hoje o clima, pelo menos interno, era de otimismo, de que houve, segundo a avaliação deles, uma vantagem consolidada de Lula em Minas Gerais e uma redução da vantagem de Jair Bolsonaro em relação a Lula no Rio de Janeiro. Não é por acaso que Jair Bolsonaro faria uma viagem um dia antes do debate eleitoral para o interior de São Paulo, desistiu e foi para a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, onde foi constatada essa diferença, sobretudo com o apoio de Vaguinho em Belford Roxo, que é uma espécie de importante cabo eleitoral nessa região da Baixada Fluminense, sobretudo junto ao eleitorado evangélico. Então, houve uma animação dos petistas de última hora, sobretudo por causa desses tracks internos. Eu estava conversando agora com uma liderança petista, que também ficou bastante animado com as pesquisas de intenção de voto
que foram divulgadas. Mas havia um ponto de preocupação. A questão do salário mínimo de R$ 1.400. Foi um discurso que prejudicou bastante a questão da desindexação do salário mínimo nos últimos dias da campanha de Jair Bolsonaro. Por isso que Jair Bolsonaro abriu o debate da TV Globo focado nesse assunto, para explicar para o eleitorado brasileiro de que ele iria corrigir o salário mínimo em valores reais, ou seja, acima da inflação do período, apesar de não ter feito isso durante o seu mandato, mas que essas propostas de última hora, essas 22 propostas publicadas nas redes sociais e a questão do salário mínimo tem causado aquela pulguinha atrás da orelha, aquela febre de última hora de que isso pode ter algum tipo de impacto no eleitorado de classe média, que é a grande preocupação hoje do PT. A gente vai falar sobre, então, o encerramento da campanha de Bolsonaro e eu volto com vocês para trazer mais elementos. Até já.